Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Este é um texto soleníssimo e que abrange a todos nós, sem exceção, sem acepção. 2 Coríntios 5, 10. Eu convido você para ler comigo a sua voz esta passagem. Vamos juntos. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Agora todos com bastante convicção. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Meus irmãos, as injustiças clamorosas que este mundo vive ao longo dos séculos requer necessariamente, imperativamente, um juízo justo, o juízo de Deus. Muitos tribunais aqui são maculados. Muitos juízes togados maculam a sua toga. Muitas sentenças são dadas por suborno. Muitos inocentes são tidos como culpados. Muitos culpados saem como inocentes. Por isso é necessário um juízo justo, o juízo de Deus. Nas cortes humanas, você vê tantas vezes um Herodes no trono e um João Batista preso. Nos tribunais da terra, você vê um Pilatos como juiz e Jesus de Nazaré sendo acusado, sendo sentenciado e sendo condenado. Porém, isso exige que haja um juízo, um tribunal, onde a lei seja observada, a justiça seja praticada e o justo seja de fato inocentado e o culpado de fato seja condenado. Pois esse juízo virá, esse tribunal existe. E Paulo diz que todos nós compareceremos, você e eu, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, reis e vassalos, servos e chefes, religiosos e ateus, todos inevitavelmente terão que estar lá para prestar contas da sua vida. E eu gostaria então que nós imaginássemos esta cena desse tribunal, porque ele pode estar mais perto de você do que você imagina. E seria uma loucura, não só morrer com dinheiro no banco, mas seria uma loucura comparecer perante esse tribunal de Deus sem estar preparado. Eu fico imaginando quantas pessoas sonham em viver tantos anos, planejam isso. Mas quantas pessoas são ceifadas abruptamente, com toda a saúde, com toda a juventude, com todos os sonhos, com todos os projetos. Então amanhã pode ser tarde demais, hoje, portanto, é o dia de nos prepararmos para nos encontrarmos com Deus. E eu queria aqui observar algumas coisas nesse tribunal. Quando você fala em tribunal, você pensa que tem um réu. E quem é esse réu? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Todos foram separados da santidade, da presença de Deus, da glória de Deus. A inclinação do meu, do seu, do nosso coração é para o mal. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Nós transgredimos, nós pecamos. Nós temos um coração depravado. A Bíblia diz que o homem é escravo do diabo, da carne, do mundo. Não há sequer uma exceção. Nenhum ser humano, por mais benemérito que seja, ou por mais rigorosa que seja a sua conduta, ou por mais piedoso que se autoproclame,
pode ousar dizer o seguinte: eu nunca pequei, eu cumpro rigorosamente a lei, eu estou quites com a justiça, a minha vida está na luz, não há nenhuma mácula, nenhuma mancha, nenhuma nódoa no meu caráter, eu estou pronto para encarar o tribunal de Deus. Só um louco faria isso. Todos nós estamos aquém do que demanda a lei de Deus e que requer a justiça de Deus. Mais do que isso, o homem que é um réu, ele é um ser insaciável no pecado. Eu pergunto, quanto de bebida alcoólica é necessário para saciar um ébrio? Ele bebe, e aquela bebida nunca o satisfaz. Quanto de droga é necessário para saciar uma pessoa adicta ao vício? Ele fuma, ele injeta droga nas veias, e quanto mais ele usa, mais ele quer usar. Quanto é necessário para satisfazer o coração de um homem devasso? Quanto mais ele se lança nas aventuras, mais o seu coração anseia por isso. Ele é insaciável. Por isso, eu preciso lhe dizer que todos nós teremos que comparecer lá, e com base na nossa justiça, nenhum de nós pode ser inocentado diante do tribunal de Deus. Mas uma segunda coisa, quando eu penso em tribunal, porque vejam vocês que nos tribunais aqui, algumas pessoas podem ir para o tribunal, elas podem sair de lá absolvidas pelo júri, mas a história as condena. Ela está andando a rua e alguém diz: esse é um criminoso, esse é um bandido, esse é um ladrão. Foi inocentado nos tribunais, mas a história não o inocenta. Pense comigo na possibilidade de uma pessoa ser absolvida pelo júri, até mesmo pelo povo, mas é condenado pela história. Quantos facínoras foram aplaudidos em seu tempo? Foram considerados grandes personalidades da raça e da história humana, que no seu tempo induziram multidões às loucuras da vida, mas que mais tarde a história os condenou. Mas pensem comigo naqueles que são absolvidos até pelo júri da história. Olhe comigo, por exemplo, a própria pessoa do nosso glorioso Redentor. Foi julgado réu de morte pelo tribunal eclesiástico, o Sinédrio Judaico. Ele foi julgado réu de morte pelo conselho popular. A multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Ele foi condenado pelo poder civil. Pilatos, governador romano, o sentencia a pena e pena de morte. Ainda hoje, ele é condenado por historiadores pagãos e incrédulos. Até hoje, Jesus Cristo, para muitos, é considerado um impostor. Mas, certamente, o tribunal de Deus reconhece que ele é inocente e o constitui agora como o grande juiz que estará sentado no trono para julgar as nações, para julgar a você e a mim, que teremos que comparecer lá. Quando você pensa num tribunal, você pensa num acusador, e você pensa em testemunhas. Levanta-se aí o promotor, que vai, com base nos autos do processo, perceber e definir e dizer que aquele réu cometeu este, aquele outro delito. Ou se contrata um advogado de acusação para reforçar as teses da promotoria, dizendo que aquele réu de fato é culpado. Mas pior do que qualquer discurso do promotor ou do advogado de acusação são as testemunhas. Não há discurso mais poderoso num tribunal de que uma testemunha se levantar e diz: eu vi, eu estava lá, foi desta maneira, eu presenciei esse delito, essa transgressão, esse crime. Pois bem, irmãos, a Bíblia diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Mas haverá testemunhas naquele grande dia do juízo que se levantarão contra nós, para nos acusar. E essas testemunhas são eloquentes. E que testemunhas são essas? As nossas próprias palavras. A Bíblia diz que no dia do juízo nós vamos dar conta por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Que testemunhas estarão lá para nos acusar diante do tribunal de Cristo? As nossas obras.
os nossos feitos, aquilo que fizemos com a luz apagada, aquilo que fizemos no anonimato, aquilo que fizemos longe dos olhos espectadores, aquilo que fizemos e as pessoas mais próximas de nós não viram, o pai não viu, a mãe não viu, o marido não viu, a esposa não viu, os pais não viram, os filhos não viram, a sociedade não viu, a lei não viu, mas Deus viu, Ele estava lá. Nós seremos julgados, diz a Bíblia, naquele dia, e as testemunhas estarão lá para nos acusar, as nossas próprias omissões. Jesus Cristo, no grande dia do juízo, vai se assentar na sua cadeira, vai julgar as nações, e Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E você pergunta: mas o que é que essas pessoas fizeram? E a Bíblia responde: não fizeram nada, só deixaram de fazer. Jesus foi categórico em dizer: eu estive com fome e não me deste comer, eu estive com sede e não me deste beber, eu estive nu e não me vestiste, eu estive preso e não fostes visitar-me, eu estive doente e não fostes ver-me, eu estava forasteiro e sem abrigo e não me acolheste. Pecado de omissão. Mas no dia do juízo, irmãos, outra testemunha terrível vai se levantar. São os nossos pensamentos, o segredo do nosso coração. Aquilo que nenhum homem viu, aquilo que nenhum olhar humano testemunhou, aquilo que estava completamente escondido do conhecimento humano, aflorará no dia do juízo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, vai mostrar quão grave é o pecado, porque ele disse: não conheceria eu o pecado, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Por que é que Paulo cita o 10º mandamento da lei de Deus? Por que ele não citou os 9 primeiros mandamentos do decálogo? Porque os 9 primeiros mandamentos do decálogo são pecados objetivos, que qualquer tribunal da terra pode olhar, pode legislar, pode julgar. Não terás outros deuses, não farás para ti mais de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do Senhor para o guardar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Tudo isso é colocado diante dos olhos dos homens, mas o 10º mandamento, não cobiçarás, é absolutamente subjetivo e foro íntimo, pois nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo, mas o tribunal de Cristo julgará foro íntimo. Desta maneira, meus amados irmãos, o que nós concluímos é que em todos esses quesitos de julgamento, a sentença será inevitável: culpado, 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 culpado. Pelas obras da lei, diz a Bíblia, ninguém será justificado diante de Deus. É por isso que eu gostaria agora de pensar no tribunal uma outra figura necessária, que é o advogado. É o advogado. Os tribunais da terra são compostos de pecadores, juízes de outros pecadores. São pecadores enfrentando pecadores. Mas no tribunal de Cristo, o crime, a injustiça, o vício, não tem defesa. A santidade desse tribunal não permite jamais defesa injusta, iníqua, mentirosa, que faz de um réu um inocente e um bandido um anjo. Primeiramente porque o advogado é justo em seu caráter. Ele é o advogado justo. Nunca houve dolo em sua boca, nunca houve transgressão em sua vida, nunca jamais alguém o acusou de pecado. Segundo, esse advogado está disponível o tempo todo. Você pode falar com ele agora, você pode falar com ele quando você chegar em casa, você pode falar com ele de madrugada, você pode falar com ele no leito do hospital, você pode falar com ele dirigindo o seu carro, você pode falar com ele nas horas mais difíceis e amargas da sua vida. A linha dele não está ocupada, ele está disponível, ele está pronto para atender você na sua necessidade. Terceiro, esse advogado não cobra nada, ele já pagou tudo. Ele toma sua causa absolutamente perdida e lhe dá garantia de vitória, e o preço é de graça.
porque Ele já pagou tudo na cruz do Calvário. Quarto, esse advogado jamais perdeu uma causa. Nunca houve uma pessoa que, com o coração quebrantado e sincero, recorresse a Jesus e fosse lançado fora. Todo aquele que vem a mim, que o Pai me dá, esse eu não lançarei fora. Ele perdoa pecados, Ele levanta o caído, Ele limpa o sujo, Ele encontra o perdido, Ele perdoa o pecador, Ele restaura a vida. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundamente você tenha caído, não importa quão grave seja a sua transgressão, não importa quão amarrado você esteja no cipoal da iniquidade, hoje Jesus pode tomar conta da sua vida, hoje Ele pode perdoar, hoje Ele pode salvar, hoje Ele pode libertar, hoje Ele pode dar a você alforria e libertação do tribunal, e dar a você a vida eterna. Não tem causa perdida para Ele, não tem vida irrecuperável para Ele, não tem solução que Ele não possa trazer resposta diante de Deus. Mas mais de uma coisa, é muito importante dizer isso: esse advogado exige ser o titular exclusivo da ação, ou ele pede subestabelecimento. Não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais a igreja, não é Jesus mais o ritual, não é Jesus mais as boas obras, não é Jesus mais o sacrifício, é só Jesus. É só Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe um mediador entre você e Deus, é Jesus Cristo. Só existe um que pode perdoar os seus pecados, é Jesus Cristo. Somente um que pode reverter essa situação de condenação que está posta sobre a sua vida, e este é Jesus. Só existe um que é o caminho para Deus, este é Jesus. Só existe um que é a porta do céu, este é Jesus. É só Ele. Mas me permita ainda dizer que esse advogado é eficaz em sua defesa e não cabe recursos de apelação. Porque aqui na terra, quando você logra êxito numa instância, quem acusa você pode apelar para uma segunda instância e para outra instância. E você pode ter sido inocentado na primeira instância e receber uma penalidade grave, até severa, numa instância superior. Mas quando Jesus perdoa você, quando Jesus salva você, não há possibilidade desse veredito ser mudado. A Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O que significa isso? É que a Suprema Corte Celestial é quem toma a decisão. O Supremo Juiz é quem já decidiu. Não há possibilidade de rever essa sentença. Não há possibilidade de reverter essa sentença. A sentença é final. Então, quando Cristo salva, você de fato está salvo. Sua salvação está assegurada e está garantida. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Agora vejamos uma coisa. Esse advogado não defende a nossa inocência, mas assume a nossa culpa. Pense comigo nisso. Enquanto os advogados terrenos, no exercício da sua defesa, de seus constituintes, procuram evidenciar a falsidade, as contradições, os depoimentos das testemunhas, a ilegalidade da conduta das autoridades, ou na conduta das autoridades, na formação do processo, a improcedência do libelo acusatório, a inaplicação dos artigos do Código Penal, enquanto eles procuram, enfim, destruir todas as provas que constituem os autos do processo e assim conseguir a absolvição de seus constituintes, o Senhor Jesus Cristo, como nosso advogado, vem e diz: não, Ele é culpado, é verdade, Ele é culpado, Ele é pecador, Ele é transgressor da lei, o salário do pecado é a morte, mas a morte que Ele devia morrer, eu morri por Ele, eu me tornei o seu fiador, o seu substituto, eu sofri o golpe da lei no lugar dele, eu bebi o cálice amargo da ira de Deus que devia cair sobre a cabeça dele, a morte dele eu sofri, e agora eu o declaro inocente, sem culpa alguma, diante do tribunal de Deus.
Só Jesus é esse advogado. Ninguém mais pode exercer esta função. Me permita ilustrar isso. Dizem os historiadores que o grande poeta grego Ésquilo deveria ser condenado à morte por um infame crime que ele havia cometido. E quando chega o momento do tribunal, onde ele haveria de ser sentenciado de morte, seu irmão, grande orador e herói de guerra, vai defendê-lo no tribunal. Tribunal composto, expectativa, suspense, toma conta de todos. Na hora em que todos tomaram assento para aquela sessão solene, então o irmão de Ésquilo entra no tribunal para defender seu irmão criminoso. E ele, em vez de proferir um arrebatador discurso, ergueu seu braço, sem mão, braço cotoco, que perdeu numa guerra em defesa do seu país. E quando todos viram o irmão de Ésquilo, herói de guerra, patriota, em defesa da pátria, tinha sofrido um golpe tão doloroso e perdido um membro do seu corpo, todos gritaram: perdão a Ésquilo, perdão a Ésquilo, perdão a Ésquilo. E Ésquilo saiu dali perdoado. Assim também, no grande tribunal de Deus, quando as testemunhas nos acusarem, e elas nos acusarão, certamente o Senhor Jesus Cristo se levantará, com as suas mãos rasgadas, as marcas de cravo nas suas mãos, e aquelas marcas de cravo, por causa da sua morte substitutiva, clamarão eloquentemente: perdão, 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 para aqueles que creram no Senhor Jesus. Você e eu seremos perdoados por causa do sacrifício que Jesus, o nosso irmão mais velho, realizou na cruz do Calvário. Então vem para mim a última parte desta meditação, a absolvição. A absolvição. O apóstolo Paulo é claro em dizer: já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo foi categórico: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então outro livro será aberto naquele grande tribunal, o livro da vida do Cordeiro. E você que creu em Jesus, e você que nesta noite anseia e deseja entregar sua vida a Ele e crer nele como seu Salvador, naquele grande dia do juízo, o seu nome estará lá no livro da vida. E quando o seu nome estiver lá no livro da vida, não importa o que estiver escrito nos livros de condenação e juízo, você será inocentado. Você ouvirá as palavras do próprio Senhor: vinde, vinde, bendito do meu Pai, entre na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o que você vai fazer daqui para frente? Você que pela graça de Deus foi justificado, que não tem mais culpa, que está quites com a lei de Deus, que está quites com a justiça de Deus, como é que você vai viver daqui para frente? Me permita contar uma história que aconteceu no estado de Goiás. Eu estou lendo agora o 2º volume de Laurentino Gomes, da escravidão. É o 2º volume da trilogia que ele está lançando. E nesse 2º volume ele trata muito do que foi a escravidão no estado de Minas Gerais e de Goiás, com a descoberta do ouro, a exploração do ouro. E então em 1883, no estado de Goiás, um estrangeiro suíço-francês pernoitou numa fazenda. E apesar de cansado que estava, ele não conseguiu dormir aquela noite, porque ele escutou o estalido do chicote
e o gemido de uma escrava que era surrada pelo seu senhor. Aflito, incomodado, ele levantou-se e pediu àquele senhor carrasco para não bater mais naquela escrava. Mas com dureza, aquele carrasco, aquele senhor insensível e cruel, arrancou o sangue das costas da pobre escrava. No dia seguinte, aquele estrangeiro suíço-francês, na próxima cidade, juntou todo o dinheiro e toda a riqueza que ele tinha e fez um depósito na conta daquele homem fazendeiro, dono de escravos, e comprou aquela escrava. Comprou sua alforria. E ele então disse para aquela escrava numa carta de liberdade: você não é mais escrava, você agora é livre, vá, goze a sua liberdade e seja plenamente feliz. Quando aquela escrava recebe aquela carta das mãos daquele que a libertou, ela caiu em prantos, de joelhos aos seus pés, e disse: meu Senhor, já que eu sou livre, permita-me que no gozo da minha liberdade, eu te acompanhe. Eu quero testemunhar com a fidelidade da minha conduta, a eterna gratidão da minha vida. Você e eu que cremos no Senhor Jesus Cristo, que fomos libertos e recebemos a nossa carta de alforria, e hoje, à semelhança daquela escrava agora liberta, possamos dizer a Jesus: ó Senhor, permita seguir-te, permita-me viver para o louvor da tua glória, para agradar o teu coração. Enquanto eu viver, eu quero te honrar e eu quero te servir, porque tu compraste-me, não com ouro, não com prata, mas com o teu próprio sangue. Eu quero orar por você. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Você fechasse os seus olhos. E você pensasse nesta cena, deste grande dia do juízo, que todos nós teremos que comparecer. Você estará lá. Eu estarei lá. As pessoas que já morreram há milênios estarão lá, grandes e pequenos. E nós teremos que prestar contas da nossa vida. Nós não temos condições de sairmos justificados daquele tribunal, fiados nas nossas próprias justiças. As nossas justiças aos olhos dele não passam de trapos de imundícia. Nós não podemos ser salvos pelas nossas obras, pela nossa religião, pelos nossos predicados morais. Mas se nesta noite você resolver entregar seu coração para Jesus, dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu creio que Tu morreste pelos meus pecados, eu creio que Tu pagaste a minha dívida, eu creio que Tu verteste o Teu sangue para me limpar de todo o pecado, e nesta noite eu Te recebo como meu Salvador pessoal, como Senhor da minha vida. Pode ter a garantia disso, se você fizer essa decisão hoje. Jesus agora mesmo perdoa os seus pecados, limpa você, lava você, purifica você, e dá a você o selo do Espírito Santo, e a segurança da vida eterna. Eu quero orar neste momento, e se você hoje deseja fazer esta oração comigo, enquanto a igreja toda está com seus olhos fechados, e falando com Deus, levante uma das suas mãos só para eu saber, para que eu possa orar com você. Louvado seja Deus, 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 louvado seja Deus. Há mais alguém? Louvado seja Deus. Mais alguém? Mais alguém na galeria? Louvado seja Deus. Mais alguém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ó Senhor, bendito é o Teu nome, bendito é o Teu nome, porque há salvação neste nome,
que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo nosso Senhor. A tua palavra diz que a festa diante dos teus anjos no céu, por um pecador que se arrepende. E nós te pedimos nesta noite, Deus, sela estes corações com o Espírito Santo da promessa. Dá a eles a certeza e a alegria da vida eterna. E permita, Deus, que eles possam viver os dias de vida que tu lhes deres, na tua presença, para o louvor da tua glória, te servindo com toda alegria e com toda fidelidade. Bendito é o teu nome, porque há salvação nesta casa e há júbilo no céu. Nós te adoramos por isso, em nome de Jesus. Aleluia.